e Centros Margaridas são os núcleos de atendimento a mulheres vítimas de violência. É mais um equipamento de atendimento às mulheres vítimas de violência. Pode passar para mim o slide? Está de trás para frente. Volta. Isso, passa. Isso. Eu comecei a pensar nessa apresentação e aí dizer por que nós colocamos o nome Margaridas no núcleo Margarida, e exatamente por conta de uma mulher, Margarida Alves. Ela tem essa frase: eles não sabiam que Margarida era semente. Margarida brotou e Margarida hoje tem até marcha das Margaridas, né, que esse ano a gente vai ter. E Margarida era uma sindicalista que vivia na Paraíba e defendia os direitos dos trabalhadores, trabalhadoras e das mulheres, e foi assassinada, brutalmente assassinada, uma das primeiras sindicalistas mulheres do Brasil. E, a partir daí, faz todo um grande movimento, né, das mulheres a favor de denunciar todas as violações e violências que as mulheres passam, a partir da nossa Margarida. Pode passar? Então, é uma homenagem ao núcleo Centros e Núcleos Margaridas. Os centros e núcleos, pode passar. Os centros e núcleos, eles atendem um plano estadual de política para as mulheres e o Pacto Estadual de Enfrentamento às violências contra as mulheres. O projeto dos Centros e Núcleos Regionais de Referência, ele compõe a cartela de projeto da nossa secretaria, é um projeto estratégico do governo do Estado, o governo do Estado com compromisso de atender, acolher, encaminhar e transformar essa rede de atendimento numa rede eficaz, também transforma esse projeto num projeto estratégico, e ele atende, como eu disse, ao Plano Estadual de Política para as Mulheres, e ao Pacto também. Então, a gente tem o objetivo de atender, pode passar, as mulheres vítimas... Ah, tá com você? Então, daqui, deixa que eu passo aqui, pronto. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Aqui, pronto. Os objetivos: ampliar ou fortalecer a rede de serviços voltados para as mulheres em situações de violência e contribuir para a erradicação de toda forma de violência contra as mulheres, bem como resgatar e fortalecer a sua cidadania, através da ampliação e fortalecimento de serviços especializados de atendimento às mulheres. Então, como eu disse, os Centros e Núcleos Margaridas é mais um equipamento de acolhimento a mulheres vítimas de violência, que faz todo o encaminhamento ao acolher essas mulheres. Realiza também capacitações profissionais nos municípios, nos órgãos, nas igrejas. As meninas do Centro Margarida vão na igreja, vão na Câmara, vão, né? Está sempre debatendo, falando sobre o enfrentamento à violência contra as mulheres. Elabora e desenvolve campanhas e atividades, a gente vai ver daqui a pouco. E a gente está na construção de um banco de dados atualizado desses atendimentos. A gente quer construir um banco de dados interligado, né? E é um desafio, tá? A TI é um desafio para nós, mas a gente vai conseguir sim. E as atividades que a gente oferta é o acolhimento, orientação jurídica, encaminhamento de demandas, um atendimento multidisciplinar, realização de campanhas, que eu já falei, cursos e palestras, e o atendimento é feito pela demanda espontânea ou encaminhamento de qualquer órgão de atendimento a mulheres vítimas de violência, né? Se o órgão encaminha, a gente faz o atendimento, mas também de demanda espontânea, né? Meninos, eu estou falando certo, né? Tá tudo bem, né? Não dá para ver direito, ficou pequenininho, mas esses são os atendimentos. Os núcleos, eles são novos. O mais velho tem 1 ano e os outros têm 7 meses, 9 meses e 6 meses. Então, assim, começou muito agora. Primeiro, a gente faz toda a sensibilização nos municípios, porque os núcleos ficam nas micro-regiões e podem atender mulheres de vários municípios. A gente faz essa sensibilização e, a partir da sensibilização, começam os atendimentos
para as mulheres vítimas de violência. E aqui eu queria colocar os tipos de atendimento por agressão. Eu quis fazer uma porcentagem para vocês verem mais ou menos como é o atendimento que a gente faz lá nos núcleos, né? 38,27% dos atendimentos são em relação a agressões físicas, 43,61% agressões psicológicas, 29,37% agressão patrimonial, 22,25% agressão sexual e 34,71% agressão moral, que são os tipos de agressões que a gente tem contra as mulheres, né? São as violências que a gente passa. E a gente mesmo, eu falo a gente porque a gente passa mesmo também, nós também passamos enquanto mulheres, pelos tipos de violências, os tipos de agressões que as mulheres passam, a gente fez mais ou menos nesse curto período de tempo que o núcleo atua, os núcleos e centros, a gente tem essa percentagem. Na verdade, os centros estão sendo inaugurados agora. A diferença dos núcleos e centros é só o tamanho. Os núcleos são menorzinhos, tem uma equipe mais enxuta, que é um assistente social, um psicólogo, um advogado e um educador social. E o centro ele é maior porque ele é para a macro-região. Então, nós vamos ter um centro na macro-região sul, que é Cachoeira de Itapemirim, na macro-região central, que é em Linhares, na macro-região norte, que fica em São Mateus, e na macro-região metropolitana, que é aqui em Cariacica. Os centros eles são maiores e têm uma equipe maior, a equipe multidisciplinar. Mas os objetivos, o acolhimento, a metodologia, ela é a mesma. E aqui eu trouxe para vocês, deixa eu ver. Para terminar, já que é bem rápido o nosso tempo, né? Peraí, volta aqui, volta. Uma frase para a gente terminar, que é da Simone de Beauvoir, que no dia que for possível a mulher amar em sua força e não em sua fraqueza, não para fugir de si mesma, mas para se encontrar, não para se renunciar, mas para se afirmar, nesse dia o amor tornar-se-á para ela, como para o homem, fonte de vida e não perigo mortal. E aí a gente trouxe umas fotos de algumas atividades também que os núcleos fazem nos municípios, né? São reuniões, são debates, palestras, são convidados a participarem de eventos, sensibilização junto a escolas, igrejas, associação de moradores, sindicatos, então, campanhas na rua de folheteria para dizer que existe, para sensibilizar as mulheres a denunciarem também, porque isso também é muito difícil. É muito difícil para nós, mulheres, denunciarmos violências, né? E é uma campanha de sensibilização para dizer, olha, a gente tem mais um local onde você pode ser acolhida, né? São essas as campanhas. As meninas estão se divertindo vendo elas nas fotos. Obrigada! Foi rapidinho, mas eu acho que deu para compreender e ter a noção do nosso trabalho. A gente começou agora na secretaria, a secretaria começou no começo do mês, tem 1 mês e meio, mais ou menos, que eu estou na gerência, mas a gente já tem aprendido muita coisa. Então, eu conto com vocês também para a gente aprender junto e executar junto esse serviço que é tão importante. Obrigada. Nós estamos aqui hoje para falar um pouquinho sobre o nosso município. O Centro de Referência de Presidente Kennedy é um equipamento novo, tá? Nós vamos trazer alguns dados de grande importância, tá? Para que todos nós possamos pensar juntos em políticas, né, para o enfrentamento da violência. Vamos lá. Presidente Kennedy é um município, né, do sul do estado e é considerado um município de pequeno porte. Pequeno porte, segundo o IBGE, com a população de 11.741 pessoas. Essa população ela é dividida entre zona rural e zona urbana. Tá? A gente trouxe essa fala, essa contextualização, para que todos nós possamos compreender o desafio de atendimento na zona rural. Tá? Então, 67% zona rural, 33% na zona urbana. População, segundo o censo do IBGE de 2010, 874 pessoas em situação de extrema pobreza. Embora muitas pessoas saibam que o nosso município, né, a gente tem incentivo por causa dos royalties, então muitas pessoas pensam que é muito fácil lidar no município,
mas é um município com grandes desafios, por isso nós estamos trazendo esses dados para que todos nós consigamos pensar as dificuldades enquanto equipamento. Bom, segundo o Cadastro Único, nós temos... Segundo o Cadastro Único, nós temos 3.834 famílias cadastradas, tá? Dessas, nós temos 1.862 famílias em situação de extrema pobreza, com renda per capita, né, inferior a R$ 105. Nós temos 426 famílias em situação de pobreza, que é renda até 205, e temos famílias de baixa renda, que é com renda per capita até 760 famílias com renda até meio salário mínimo, né? Aqui a gente consegue visualizar que, embora seja um município com um PIB alto, temos população com situação de extrema vulnerabilidade. No nosso município, nós também temos outros desafios, né, conforme descrição do Cadastro Único. Nós temos na composição grupos populacionais tradicionais. Nós temos, né, grupos populacionais tradicionais e específicos, né? Nós temos comunidades ciganas, temos quilombolas, pescadores artesanais, agricultores familiares, assentamentos da reforma agrária, temos famílias acampadas, pessoas em situação de rua, coletores de materiais recicláveis e famílias de presos do sistema carcerário, né? Então, nós identificamos aqui, através desse gráfico, que é um gráfico da vigilância socioassistencial, 462 famílias em situação de vulnerabilidade, tá? No nosso município, é comum a migração de famílias de outros estados ou cidades para o município, e essa migração ela tem sido motivada por diferentes fatores: busca por trabalho, melhores condições de vida, benefícios assistenciais, também melhores condições de vida ou vínculos familiares. A chegada de novas famílias no município, ela traz muitos desafios, né? Porque aumenta a demanda por serviço público, como saúde, educação, assistência social e segurança pública. Bom, as atividades que são desenvolvidas no CRAM. Quando o nosso serviço foi instituído, ele era CRMSV, tá? Atualmente, nós estamos com uma lei que vai ser instituído o CRAM, mas nós já tomamos posse da sigla e já estamos utilizando. Então, no CRAM, nós utilizamos, as atividades envolvidas são as seguintes: é o acolhimento da mulher vítima de violência, é o atendimento psicológico individualizado, é o atendimento e acompanhamento psicossocial, orientações e encaminhamentos para a rede de enfrentamento ou para a rede de atendimento, as atividades em grupos e ações educativas e preventivas na rede. O objetivo específico do serviço é acolher as mulheres em situação de violência, orientando-as sobre os diferentes serviços disponíveis para a prevenção, apoio e assistência em cada caso em particular. Promover o atendimento especializado e continuado às mulheres em situação de violência, articular os meios que favoreçam a inserção da mulher no mundo do trabalho e em programas de capacitação para o trabalho e geração de renda, quando couber. No nosso município, nós temos o programa do Acessuas Trabalho e temos a agência de treinamento que promove capacitação. Então, as mulheres que passam pelo atendimento, a gente já está fomentando nelas o desejo de ser inserida nos dois serviços, nos dois programas. O objetivo geral do serviço é prestar acolhimento e acompanhamento psicológico, social e orientação jurídica às mulheres em situação de violência, de modo a fortalecer a sua autoestima e possibilitar que essas mulheres se tornem protagonistas dos seus próprios direitos, ampliando o seu nível de entendimento sobre as relações de gênero. Bom, a violência doméstica ela é um fenômeno que ocorre em todo mundo e em Presidente Kennedy não é diferente, né? Eu vou deixar um registro que, de janeiro até hoje, nós já tivemos 38 casos, né, de encaminhamentos recebidos para atendimento a mulheres vítimas de violência.
Então, assim, é um município de pequeno porte, mas com um grande número de mulheres vítimas de violência. Em 18 de novembro, né, foi assinado o Pacto Estadual pelo Enfrentamento de Violência, o nosso gestor da assistência. Após isso, o Conselho de Assistência Social, no dia 8 de julho, aprovou a proposta de implantação do CRAM, e através de uma portaria, que é a Portaria 057 de 2021, foi instituído o Centro de Referência. E no dia 4 de agosto de 2021, ele foi inaugurado, com a proposta de prestar atendimento às mulheres em situação de violência, seja ela física, moral, psicológica, sexual ou patrimonial, e realizar ações educativas e preventivas contra a violência no município. O CRAM, né, que é o nosso centro de referência, ele também é conhecido lá no município como a Casa Lilás. Ele fica localizado na sede do município. O horário de atendimento é de 7 às 17 e o nosso telefone de contato é o 289972-7965, caso alguém tenha interesse em conversar conosco. Bom, eu vou ler aqui porque está pulando, gente. A nossa equipe, a nossa equipe hoje, a equipe atual, ela é composta por uma recepcionista, um oficial administrativo, uma facilitadora de oficinas, desenho e pintura, porque essa facilitadora trabalha com as crianças, né, com os filhos das mulheres que vão até o serviço. Nós temos uma assistente social de 30 horas, que sou eu. Temos uma psicóloga de 40 horas, uma psicóloga de 20 horas. Temos uma ajudante geral, um vigilante e o nosso gerente do SUAS. Sendo que nós estamos em fase de processo seletivo, tá? Vai sair a qualquer momento o processo seletivo para a contratação do advogado que vai estar compondo a equipe. Bom, agora eu passo a palavra para a Milene, que vai dar continuidade. Boa tarde a todos e a todas. Bom, então, como funciona o CRAM? Como é a forma que a gente lida lá, né, com a demanda que surge? Eu vou seguir aqui, gente, o slide que eu trouxe impresso, porque senão a gente vai tomar, né, muito tempo. A demanda ela pode chegar de forma, né, espontânea ou encaminhada pela rede. Nesse sentido, quando ela chega de forma espontânea, a nossa recepcionista, né, ela faz a triagem e encaminha para o atendimento psicossocial. É porque eu trouxe o fluxograma e iria entender melhor. Mas tudo bem, a gente vai falando. Aí esse encaminhamento ele pode vir, né, da rede, diretamente da delegacia de polícia, quando a mulher vai fazer, né, a denúncia, vai registrar, e pode também chegar de demanda espontânea. Da rede, quando a gente fala, pode vir da saúde, pode vir da educação, né? A gente recebe muitos encaminhamentos da polícia civil, né, que chega através dos boletins. Então, quando essa mulher chega no CRAM, ela é atendida, né, ela é realizado o atendimento psicossocial, que faz esse levantamento, e a gente avalia e pergunta se essa mulher ela quer ser inserida no acompanhamento. Se ela desejar ser inserida, a gente faz o planejamento de acompanhamento, né? Realiza a inserção dela e ela vai começar a participar dos grupos. Se ela desejar fazer o acompanhamento psicológico individualizado, que é algo também que a gente hoje oferta para essa mulher, o que diminui, né, a exposição dela nos outros serviços, né, de saúde, por exemplo, para ir na unidade de saúde, buscar o atendimento psicológico. A gente já consegue realizar esse atendimento com a mulher no CRAM, né? Aí vamos ter o advogado, o atendimento jurídico, o acompanhamento psicossocial, e a gente também realiza ali os encaminhamentos, né, para a rede. Se essa mulher ela não desejar ser acompanhada, né, pelo CRAM, a gente, né, documenta, registra isso e a gente avalia os encaminhamentos a ser realizados ali. Se a gente encaminha para a saúde, se encaminha, né, para outros setores ali do serviço. Pode pular. Trouxemos aqui alguns dados de tá vendo? Ele está voltando. Alguns dados de atendimento realizado em um ano de funcionamento do CRAM, que foi de agosto de 2021 a julho de 2022. Isso, ó, dentro de um ano, né, no período de um ano, 596 atendimentos foram realizados.
pelo CRAM. Né? Em relação à violência, nós tivemos o percentual ali, ó, de preta, 12%, branca, 16%, não informado, 24%, e parda, 49%. Em relação ao mundo do trabalho, nós temos mulheres que realizam atividades remuneradas 16%, que não realizam atividades remuneradas 60% e não informado 24%. Dessas mulheres atendidas, 38% dessas mulheres são responsáveis pela manutenção, né, da casa. A respeito da violência, a idade predominante ali, não dá para talvez vocês verem, mas é de 39 a 59 anos, 79, né, mulheres, nós temos, de 18 a 29, 42, de 60 ou mais, 11. Temos violência também na comunidade, que foi identificado, aquele ali de baixo. Em relação ao estado civil, casadas, nós temos 9%, solteiras, 29%, viúvas, 2%, união consensual, 36%, e não quiseram informar, 24%. A tipologia da violência, qual é a maior predominância da violência nas nossas mulheres lá no município, né? O que aparece mais é 63%, né, a física, e 61% a psicológica. Temos a sexual e a patrimonial, que aparece também ali em menor número. A caracterização do agressor. 88% dos agressores são companheiros, 1% é vizinho, 5% filhos e 6% outros. Antes um pouquinho de falar do desafio, né? Aí veio da rede, né? Da importância de trabalharmos em rede, na questão da violência, no enfrentamento. No nosso município, a gente já vem articulando, né, com outras políticas, mas na frente eu vou até mostrar foto, né, de algumas reuniões que nós já tivemos com o poder, né, público, com o secretário de segurança do município, com a guarda, que inclusive eu quero agradecer os meninos que vieram também, nem sabia, né, meninos? Que também nós já fizemos reuniões com eles para planejarmos e também realizarmos o plano de enfrentamento, né, aí do município de segurança. Falando um pouco agora, já finalizando minha fala, a respeito dos desafios que nós enfrentamos, né, no nosso município. Como a Rose falou, é um município de pequeno porte, população, né, considerado baixa, né, baixa população, poder aquisitivo muito. Porém, nós enfrentamos muitos desafios quando nós vamos atender essas mulheres. Nós temos as questões, né, principais, que é do território. A maioria dessas mulheres elas estão localizadas no interior, então às vezes a única forma de contato é via WhatsApp, não tem telefone, não pega. Nós temos que ir à casa dessa mulher, fazer buscativa. Às vezes a gente demora a manhã inteira para chegar na casa dela, e quando a gente chega, às vezes não está em casa, ou às vezes a gente marca, né, para ir no serviço, para fazer atendimento social. E a gente, às vezes, não consegue, né, ter sucesso no primeiro momento. Aí depois a gente tem que voltar na casa daquela mulher, ou ligar para ela, porque é muito difícil por ser interior. Né? Então, é um desafio muito grande, até para a questão da segurança pública em relação a essa mulher. Né? Os policiais, eles também têm essa dificuldade, os meninos da guarda, até chegar na localidade, né, ficar longe, quilômetros da sede. Então, é um dos desafios da gente alcançar também essa mulher. Outro desafio é que, como a Rose também falou, a gente tem famílias muito tradicionais, que envolve a questão de crenças, religião, né, cultura. Muitas mulheres veem o casamento como algo que não pode ser violado, elas não podem se separar. Então, existem vários desafios na questão assim, da cultura, da gente conscientizar aquela mulher do direito dela, da situação que ela vive. Né? Por ser também um município pequeno, elas têm muita vergonha, né, de procurar o serviço, elas se sentem também
inseguras, porque elas sofrem ameaças. Então, uma cidade pequena, que todo mundo conhece todo mundo. Ah, eu vi sua esposa entrar lá no centro de referência da mulher. Né? Então, a gente encontra também esse desafio na questão do atendimento. Nós tivemos agora a aprovação, dia 3/3/2023, esse mês, a aprovação do conselho, né, que vai já de Conselho de Mulheres do nosso município. Então, o desafio já está em fase de toda formulação para ter eleição. A gente está lá com a luta para a gente levar essas mulheres até lá para poder elas defenderem o direito delas, entenderem a importância disso. O nosso município, como a Rose falou, ele é pequeno, mas a demanda é gigantesca. Né? A gente todo dia recebe encaminhamento da polícia, todo dia, final de semana, então na segunda dobra. O protocolo de atendimento, que também é um desafio, criar, como a colega lá também falou, né, entre os nossos setores, entre as políticas, é um desafio criar isso, um protocolo como que a gente vai alcançar essa mulher em determinado serviço, aonde que eu vou orientar ela e buscar ajuda, ela chegou no pronto atendimento, qual vai ser o procedimento, a gente precisa criar isso nos nossos municípios, né? A gente encontra essa dificuldade, às vezes, realmente de ter essa orientação de forma correta, entender, ser bem, ter empatia em relação a isso, né? E os profissionais, às vezes, não conseguem entender como é a situação para a mulher, né? De vergonha, às vezes. E agora, aí nem um ano, né? Nós tivemos aqui algumas ações, né? Roda de conversa, tivemos a primeira Conferência Municipal de Políticas para as Mulheres, no ano passado, 16 de maio, né? Foi a nossa primeira conferência lá, foi algo assim, muito importante, foi algo que marcou através disso, né? Estão surgindo novas ações, está se pensando, né, sobre políticas públicas no município. Tivemos a campanha do Agosto de Lilás e tivemos também a campanha de 16 dias de ativismo pelo fim de violência contra a mulher. Ali a gente trouxe algumas fotos, né? A carreata de inauguração do centro de referência. Hoje a nossa casa lá é esse espaço ali. Recebemos a visita semana passada dos meninos do Nevide. A primeira conferência, que eu falei, 13 de maio, as ações preventivas nas escolas do município. A passeata, que teve 1 ano, né, de implantação. Ali ainda era o CRMSB, hoje é o CRAM, a gente mudou, né? Ali foi a nossa programação dos 16 dias de ativismo, que nós fizemos, né? Fomos nas unidades de saúde, fizemos o lançamento, né, da campanha, lá o café da manhã. Ótimo, aqui foi uma palestra que nós demos com as agentes de saúde comunitária lá do município, essas daqui de baixo, isso, ali, né, falando da importância, da observação, da orientação que elas devem, né, estar prestando nas casas, algumas situações, como que elas deveriam agir, para onde caminhar, como fazer. Então, foi nessa reunião. Essa reunião aqui foi a que eu falei com os representantes da segurança pública do município, a guarda municipal, a delegacia, né, lá o Pontes, o delegado, também temos ali o representante da guarda municipal, para a elaboração do plano de segurança, né, lá do centro de referência, que está preconizado na norma técnica, né, de 2006. Aqui é o estudo a reunião com a equipe, né, da Agência Municipal de Treinamento, das CESUAS, que a gente encaminha as nossas mulheres para realizar as oficinas, né, que o mundo do trabalho oferta. Inclusive, hoje nós tivemos a formatura lá do workshop de Páscoa. Então, várias mulheres que a gente acompanha, a gente encaminha, é uma forma, né, alternativa econômica para elas. Existem mulheres que foram oficinas de biscoito, já vendem biscoito, passam lá nos setores, vendem biscoito para a gente fica muito feliz, né?
quando a gente vê a mulher se emancipando, tendo consciência do potencial que ela tem. O outro é o estudo de caso, lá no programa de saúde mental, que no nosso município também tem, né? Esse foi o dia delas, que nós fizemos em março. 2 de nossas mulheres foram homenageadas. 2 não, 3, né? 2. Foram homenageadas nesse evento. Foi em parceria também com a agência de treinamento. Aqui nossa apresentação, lá na reunião de pais, na creche Menino Jesus, no município. Eu acho que... E a ação da Operação Nacional Átria, que teve em Presidente Kennedy de agora em março, que nós também participamos das ações que eles desenvolveram lá com a gente. E teve também o evento que nós fizemos em homenagem ao Dia Internacional da Mulher. Realmente, março é um mês que a gente trabalha muito, né? Que foi esse evento que nós fizemos com as mulheres de lá, do nosso centro, que são acompanhadas. Ainda aí né, nosso café da manhã. A equipe técnica é essa daqui, do cantinho. Tem a Rose, a vigilante, a oficial administrativa, aquela lá é a primeira-dama e a facilitadora. Ótimo. Para concluir, gostaríamos, né, de agradecer a oportunidade de estarmos aqui compartilhando experiência, viemos trazer nossa experiência e também aprender um pouquinho com vocês, né? Espero. Muito obrigada. Eu falo aqui em nome da minha equipe, né? Não faço nada sozinha. Nós temos toda uma equipe por detrás. Eu sou Tânia, sou psicóloga, mestre em psicologia do desenvolvimento e atualmente também estudo questões relacionadas à violência, né? Voltei a estudar depois de 10 anos novamente. Então, eu falo em nome de toda a minha equipe. Mirelle está aqui, vai se apresentar depois. E em toda a minha equipe, que é uma equipe engajada, que é uma equipe séria, é uma equipe que realmente tem aí, desde 2017, engajada nessa luta, no enfrentamento à violência no município de Vila Velha. Vocês sabem muito bem que os números não são poucos, né? Vila Velha, por vezes, já liderou o número de violência, né? Número de violência contra a mulher. Então, nós temos uma realidade muito dura, né? Uma realidade muito difícil, que eu tenho certeza que cada uma de nós já tem uma história dessa dentro das nossas famílias, né? Então, realmente, assim, é algo que nos move, né, enquanto profissionais, é algo que nos engaja, é algo que nos deixa sensibilizada, porque não tem como nós não nos afetarmos com a realidade que chega na nossa porta todos os dias, tá? Pode passar, por favor. Pode passar? Inicialmente, eu trouxe essa fala, que foi até, né, da Maria da Penha, do livro dela, para nós fazermos uma reflexão. Conhecia também uma violência, isso ela, né, no livro que está destacado, praticado de forma quase invisível, que é o preconceito contra as mulheres. O desrespeito que abre caminho para atos mais severos e graves contra nós. Apesar de todas as nossas conquistas, mesmo não tendo as melhores oportunidades, ainda costumam dizer que somos inferiores. E isso continua a transparecer em comentários públicos, privados, em piadas, costumam dizer que somos o quê? Inferiores. Transparece em comentários, piadas, letras de música, filmes ou peças de publicidade. Dizem que somos más motoristas, que gostamos de ser agredidas, que devemos nos restringir à cozinha, à cama ou às sombras. Eu trouxe essa fala, esse trecho, porque enquanto nós não pararmos de reproduzir a naturalização da violência, nós não vamos conseguir erradicar a violência doméstica, porque está engendrado na nossa cultura patriarcal, está engendrado nas nossas famílias. Enquanto nós continuarmos reproduzindo essas falas, que muitas vezes estão em trechos de músicas, que os nossos filhos acabam cantando, né? Que as nossas famílias acabam reproduzindo, nossos maridos, companheiros, né? Muitas vezes nós, mulheres,
sem menos perceber, a gente acaba reproduzindo isso aqui. Enquanto nós não pararmos, nós não vamos acabar com a violência. Pode passar. Então, de acordo com a Lei Maria da Penha, né, entende-se por violência doméstica e familiar toda espécie de agressão, ação ou omissão dirigida contra a mulher no ambiente doméstico, baseada simplesmente no fato de nós sermos mulheres, né, causando morte, lesão, sofrimento físico, sexual, psicológico, dano moral ou patrimonial. Pode passar. Não, está pulando. Tem como voltar? Pode deixar aí. Eu trouxe, assim, eu pensando, né, quando eu estava formulando a minha fala, por que há tantos casos de violência? Vocês já se perguntaram isso? Né? Parece que nós temos toda uma rede, nós temos, claro que essa rede precisa melhorar muito mais, mas por que tantos casos de violência? Nessa semana mesmo, né, a doutora colocou aqui, a Jaqueline colocou, né, houve mais 2 ou 3 casos, né, em que a pessoa agrediu a mulher, houve feminicídio e ele se jogou. A gente precisa pensar que, para entender esse fenômeno, que é um fenômeno baseado na complexidade, nós temos aí várias camadas para a compreensão da complexidade da violência. E aí nós temos o nível social, ou seja, quanto mais uma sociedade marcada pelo comportamento patriarcal, pior a questão da violência. Então, quanto mais a sociedade em que os homens reproduzem, né, não só homens, mas mulheres, reproduzem esses comportamentos, pior será a questão da violência contra a mulher, e meninas e crianças, né? Então, você tem vários níveis. Eu só trouxe mesmo para a gente pensar um pouquinho na complexidade da violência, porque a gente se pergunta toda hora, mas, nossa, todo dia surge um caso, todo dia um caso diferente. Mas por quê? Porque nós temos toda uma rede, né, toda uma questão, todo um ciclo, né, que depende do outro, né, e, de certa forma, isso pode gerar fenômenos, agravar as questões relacionadas à violência. Pode passar. Pode passar, isso eu já falei? Pode passar. Está voltando. Aí nós temos aqui os tipos de violência, eu acho que eu não preciso colocar, né? Nós temos os níveis de violência, que é a violência patrimonial, sexual, a violência física, a violência moral e a psicológica, né? Geralmente comparecem nos atendimentos, as violências todas juntas, dependendo, uma mulher sofre todos os tipos de violência. Ela nunca aparece de forma isolada. Pode passar. Aí nós temos também o ciclo da violência, que é importante a gente colocar para vocês, que o centro de referência, nós atuamos em nossas intervenções no rompimento desse ciclo que se repete. Nós já atendemos mulheres que sofreram violência ao longo dos seus 40 anos. E a gente observa, o adoecimento dessas mulheres, tanto no contexto de saúde mental, quanto no contexto de saúde no geral, né? No saúde física. Então, a violência ela causa um impacto na saúde pública muito grande. É importante a gente ressaltar que nós precisamos trabalhar no contexto da prevenção. Infelizmente, hoje, o Centro de Referência trabalha apagando incêndio, né? A gente tem que trabalhar no contexto de prevenção. Entretanto, quando essas mulheres chegam ao nosso centro de referência, ou também, né, das colegas aí também que apresentaram anteriormente, elas já chegam muito adoecidas, de todas as formas, né? E aí é necessário todo um trabalho para fazer com que essas mulheres consigam sair justamente desse ciclo, porque ele vai se repetindo. Enquanto a gente não consegue romper esse ciclo, realmente ela vai continuar sendo refém desta relação, e aí fica muito mais difícil de sair, e quando ela tenta sair, nós temos a questão do rompimento, que é a parte mais grave e que pode culminar em um possível feminicídio. Pode passar. Eu falo demais, desculpa, tá, gente? Nós temos... Pode voltar ali um pouquinho. No fluxograma. Então, e pode deixar aí.
Pode deixar. O CRANVIVE, ele foi criado por uma lei desde 2017, né? Ele é esse espaço, né, destinado a prestar um atendimento humanizado a essas mulheres que chegam a buscar os nossos serviços, né? Faz parte da rede intersetorial de enfrentamento à violência doméstica do Estado do Espírito Santo. Ele foi criado sob a Lei 5.387, de 5 de dezembro de 2012, que dispõe, né, sobre a criação. Atualmente, nós acompanhamos 500 mulheres. Desde 2017, o total de mulheres acompanhadas foram aproximadamente 2.000 mulheres passaram pelo nosso serviço. Nós atendemos todas as regiões de Vila Velha. Vila Velha tem 5 regiões, então é uma equipe mínima, muito pequena, né? Depois eu vou falar mais para frente, que atende toda a região de Vila Velha, e olha que Vila Velha tem um grande número de habitantes. Pode passar. Não, está voltando. Mais um. Isso. Esse é o fluxograma do CRANVIVE, né? Nós, ao longo, né, da nossa experiência, como a colega anterior também colocou de Presidente Kennedy, nós viemos de outro serviço, tanto eu quanto Mirelle e as outras colegas também. Eu trabalhava na socioeducação, né? E Mirelle também trabalhava no CRAS, e fomos convidadas a trabalhar depois no CRANVIVE, no Centro de Referência. Realmente, é um trabalho diferenciado, é um trabalho que necessita de um olhar diverso com relação ao fenômeno da violência, né? E então nós construímos todo um fluxo, né? Nós recebemos tanto demanda espontânea quanto encaminhamento de outros serviços, né? E a partir do momento que é identificado, é feito esse acolhimento, essa mulher chega ao nosso serviço, é feito esse acolhimento, identificado a violência, se essa violência for algo que necessita, né, se for identificado a gravidade, que pode culminar em uma morte, nós encaminhamos, diretamente para um abrigo, né, se ela não tiver outra rede de apoio. Caso não seja algo, né, relacionado à violência, a gente encaminha para outros serviços. Nós temos alguns parceiros que fazem um trabalho maravilhoso em Vila Velha, né, que foram construídos aí ao longo desse período, que é a Guarda Municipal. A Guarda Municipal tem feito um trabalho de excelência, né, na Patrulha Maria da Penha, no sentido também de acompanhar essas mulheres que estão em risco iminente. Nós temos também a parceria da geração de emprego e renda, em que nós encaminhamos mulheres que muitas vezes tiveram que sair, né, do mercado de trabalho e estavam totalmente dependentes dos seus companheiros, né, ou maridos, e aí ela quer reintegrar, né, reinserir no mercado de trabalho. A gente também tem essa prerrogativa e também realizamos esses encaminhamentos. Pode passar. Há um outro achado também que foi extremamente importante, que eu acredito que não há em nenhum lugar do Estado, é o telefone plantão do CRANVIVE, plantão da mulher, né? Foi criado em 2018. Esse número aqui é o telefone que funciona no contraturno, né, do expediente, ou seja, o CRANVIVE funciona de 8 às 17, a partir das 18 horas, esse telefone é ligado, né? E há uma assistente social, um psicólogo por detrás desse telefone, fazendo todo atendimento, em situações em que as mulheres não podem ir presencialmente ao serviço. Então, esse telefone foi extremamente importante, principalmente no período de pandemia, né? Em que as mulheres não puderam buscar auxílio na rede, né? Nem em unidade de saúde, porque estavam todas fechadas devido à pandemia, devido àquele período, né, extremamente difícil, e elas estavam sofrendo em casa, silenciadas, porque não conseguiam pedir ajuda. O telefone realmente foi um achado e realmente teve um impacto muito positivo durante esse período e até hoje, né? Então, quem acionar esse telefone vai ter um profissional lá que vai dar todas as orientações necessárias. Caso seja algo de iminência de morte, a gente já encaminha diretamente, né, para a Guarda Municipal e encaminha essa pessoa diretamente para a Polícia
para a Delegacia da Mulher de Vitória, que é a PEM, que funciona 24 horas e aos finais de semana. Então, em casos mais graves, a gente realiza os encaminhamentos e o atendimento é um atendimento, uma escuta totalmente qualificada. Então, esse telefone realmente é um instrumento muito importante e acredito que outros serviços, se quiserem implantar, realmente vocês terão êxito, porque funciona bastante, principalmente para mulheres que moram bem distante do centro de referência e que não tenham acesso a esse espaço. Pode passar, por favor. E nós temos alguns avanços também na legislação municipal de Vila Velha. É claro que nós precisamos avançar ainda mais. Um dos pontos que eu gostaria de colocar aqui é a criação de um banco de dados. A gente precisa criar um banco de dados e informatizar, né, as informações dos nossos prontuários, para a gente conhecer quem é essa mulher que está chegando no nosso espaço. Né? Mas Vila Velha tem avançado em algumas leis. Né? Assim, os gestores têm se mobilizado com relação à violência e têm criado algumas estratégias aí no sentido de garantir, né? De melhorar, né, a situação para essas mulheres. Um deles é essa Lei 6.374, que garante a transferência de matrícula de filhos de vítimas de violência doméstica. É claro que ainda a gente encontra algumas dificuldades, né? Ou seja, essa mulher, muitas vezes, ela precisa sair da sua residência, precisa sair do bairro, precisa mudar até mesmo de estado, né? Então, essa lei garante essa transferência dos filhos dessas mulheres em situação de violência. Outra lei também foi a criação da Patrulha Maria da Penha, da Guarda Municipal, a campanha de sensibilização pela Lei 6.141, a campanha de sensibilização Agosto Lilás, para a divulgação da Lei Maria da Penha, e a obrigatoriedade, se vocês virem em Vila Velha, a maior parte dos prédios e condomínios tem lá escrito, né, a questão de onde buscar ajuda caso sofra algum tipo de violência. Não tem mais essa história de que, né, não vão meter a colher, né, a gente não vai ajudar ou não vai, né? As pessoas estão se mobilizando, essa cultura tem que mudar e realmente agora nós temos essa possibilidade de que todos os condomínios tenham essas placas com informações sobre as ações de enfrentamento à violência doméstica no município. Pode passar. Pode voltar. Além dessa parte dos atendimentos, né, hoje nós contamos com 3 assistentes sociais, duas psicólogas, né, e uma coordenadora. É uma equipe muito pequena, a gente espera que aumente 1 hora, porque realmente a gente precisa ampliar, né? Realmente estar em outras frentes com relação à violência no município, que não é uma coisa simples de enfrentar, nós sabemos disso. Então, além disso, dos atendimentos, nós participamos de algumas capacitações com a doutora Cristiane também, em parceria com o NEVID, a capacitação da Guarda Municipal, que, por sinal, tem nos dado muito apoio. Pode passar. E esse é o nosso endereço. Estamos na Rua Coronel Sodré, estamos com uma placa agora, né, subsecretária? Né? Essa semana chegou a placa do CRANVIVE, gostaria de agradecer, tá bom, a senhora e em nome da Letícia. E temos a placa agora identificando o nosso serviço. Fica na Rua Coronel Sodré, número 497. Esses são os nossos telefones e esse é o telefone do plantão CRANVIVE. Estamos à disposição para maiores informações, esclarecimentos, trocas de experiências, né? Eu gostaria de sugerir aqui que todos os centros de referência a gente pudesse fazer um dia também de troca de experiências. Eu vejo que isso é extremamente importante, né? Para a gente poder absorver experiências e absorver, muitas vezes, experiências inovadoras de vocês, e nós também fornecemos o nosso trabalho, porque a gente sabe que não é nada fácil. Agradeço, espero que vocês tenham gostado. Eu quero falar um pouquinho dessa experiência do CRANSV de Vitória, é onde eu estou lotada. Pode passar, né, a nossa atuação em rede. Eu não vou me alongar no que a gente faz, porque a gente faz tudo muito parecido, né, dentro dos nossos centros, porque a gente tem um guia que nos referencia dentro, né, da política nacional, que meio que
protocola a nossa prática profissional, os nossos centros de referência. Então, a gente tem um manual, então todo mundo aqui segue de uma certa maneira este manual. Se não segue, vale a pena pegar lá no site, né, de Brasília, baixar e seguir as normativas que lá se encontram, ok? E dentro do nosso trabalho desenvolvidos, a gente tem uma recepção, um acolhimento, e aí eu falo assim, de boca cheia, porque a gente tem uma recepção mara lá. Eu tenho uma pessoa que é um sorriso largo, que na hora que aquela mulher chega chorando, angustiada, às vezes, de novo, entrando aqui com a Cora, vai fazer uma diferença na vida dessa mulher. Então, a gente tem hoje o acolhimento, o atendimento psicossocial, estudos de caso, regularmente a gente está na mesa, na hora do almoço, né, as meninas chegam lá, o que a gente está fazendo? A gente está almoçando? Não, a gente está conversando sobre o caso que a gente atendeu. Então, é uma prática muito comum nossa lá do nosso serviço. Márcia também conhece nós, né, Marcinha? Já passou lá pela nossa Secretaria de Cidadania e Direitos Humanos e Trabalho, onde a gente está lotado, está ok. As orientações, os encaminhamentos, a gente consegue fazer bem lá no município de Vitória. Um diferencial nosso hoje é a notificação compulsória, porque todos os serviços de atendimento do município, tá bom? CRAS, CREAS, CRANSV, unidades de saúde, PAs, hospitais públicos, hospitais particulares notificam. A gente tem um núcleo de prevenção à violência no município de Vitória, através da Solange, que é uma das que compõe a equipe. Hoje a equipe do NUPREV também é referência aqui no estado do Espírito Santo e também fora, e eles fazem um trabalho de mapeamento e distribuição de todas as fichas para o Centro de Referência de Vitória. Então, se uma mulher passar pela unidade de saúde, vai chegar até a gente todas essas fichas com observações, com relato de toda a situação por onde ela passou, e a equipe hoje está responsável por fazer as buscas ativas. Então, a gente tem esse diferencial. O Botão do Pânico, que é um dos programas que nós temos também de referência nacional, que agora já foi ampliado também para as escolas. O NTP é o instituto hoje que coordena junto com a gente, né, esses botões. A gente tem para disponibilização 50 botões para as munícipes, mas raramente eu uso essa quantidade de botões. Em Vitória, a gente consegue fazer uma excelente articulação com a rede de proteção de Vitória. Eu vou contar também uma coisa bacana que a gente tem. Eu sou meio puxa-saco do CRANSV, tá bom? Então, vocês podem puxar na orelha depois, promotora, e me fazer as perguntas desafiadoras aí. Mas eu sou puxa-saco. As atividades de prevenção e informação, a gente também tem executado com muita constância no município. A gente tem hoje uma coordenação de atendimento, de políticas públicas, né, através da nossa coordenadora Adelina. Então, ela tem feito um trabalho incansável de estar na cidade, divulgando tanto o serviço do CRANSV quanto o serviço da Casa Rosa, que foi um outro serviço de atendimento às pessoas em situação de violência no município de Vitória. Então, a gente tem duas portas de entrada. A gente tem articulação com a rede, toda sendo efetivada, principalmente por conta do NUPREV, que faz todo o mapeamento de todas as violências que passam no município. A sistematização de dados, então, hoje, dentro do meu centro, a gente tem também, não um sistema, que eu acho que aí é um desafio nosso, mas a gente tem um controle de atendimento de todo mundo que passa pelo serviço. Pode passar. Temos como resultados, né, que a gente, né, tem ao longo da nossa experiência aí. A gente, esse ano, faz 17 anos, tá bom? É um dos serviços mais longos aqui do Espírito Santo, anterior à Lei Maria da Penha. A Lei Maria da Penha, né, foi implementada em agosto, né, de 2006, e no ano de 2006, anterior, já vinha uma equipe trabalhando na perspectiva do atendimento às mulheres, né, em situação de violência. Então, a gente consegue também
consegue fazer uma leitura, contribuir, de vez em quando, algum serviço que está sendo implementado até fora do Estado entra em contato conosco para ver a metodologia, como a gente trabalha, o que dá certo, o que não dá errado, a gente vai ajustando e vai contribuindo aí. Então, dentro dos nossos resultados esperados, eu vou também abrir aí o desejo de vocês aí do centro. Eu estou dentro de uma casa do cidadão. Eu tenho um centro que está dentro de um serviço que conta com vários equipamentos. E dentro desse equipamento, a gente não chega, a doutora Cristiane, a gente até brigou esses dias, né, com a gestão municipal, porque queriam uma casa da mulher brasileira. Mas o bichinho era tão pequenininho que não comportava o que eu tenho hoje, o município tem hoje, né? Porque a gente conta hoje com o CRANSV, com a primeira vara especializada. Vou falar aqui, alguém aqui recebeu um juiz na mesa do café ou do almoço hoje? Não? Nós recebemos. A doutora Brunella acabou de sair lá da Casa Abrigo, que ela foi fazer a vistoria, chegou lá no CRANSV, sentou conosco, bateu papo, a gente troca informações de processos no sentido de quem a gente está atendendo, como que a gente pode agilizar algumas situações. Então, a gente tem essa contribuição. Então, eu tenho primeira vara, promotoria, através da doutora Sueli também. Eu tenho a Defensoria Pública, que está conosco, também, tanto nas questões criminais, quanto também na vara de família, que a gente tem uma vez por semana uma defensora, que é a doutora Gabriela, que faz as ações, as petições na vara de família, tá bom? A gente tem, então, um acesso facilitado, porque eu estou dentro de Maruípe, que é muito fácil ali, né? Mesmo a região de outros lugares, a gente consegue fazer com que as pessoas acessem a gente, e a gente tem um acesso facilitado nesses serviços de proteção. Então, a gente consegue dialogar muito facilmente. Uma vez eu vim aqui, aí uma palestrante falou, eu vou levar um ofício. Aí a pessoa falava assim, mas quem é o ofício? O ofício sou eu. Eu vim aqui, né, entregar pessoalmente o ofício, porque às vezes o ofício é simplesmente um papel, e quando a gente tem a oportunidade do diálogo, de conversar, às vezes a possibilidade de contribuir melhor naquela intervenção ajuda muito. A gente tem, então, dentro do resultado, fortalecimento da autoestima dessas mulheres, o estabelecimento de vínculos, compreensão melhor da violência, essas mulheres acabam tendo, a inserção em programas, a gente consegue também fazer algumas inserções. A gente tem um canal de comunicação que também começou na pandemia, que foi o uso dos celulares, também a gente faz uso dele, não no regime de plantão, porque aí a equipe não daria conta, mas a gente trabalha de segunda a sexta usando também as redes sociais, principalmente o WhatsApp, que tem sido uma forma de comunicação muito rápida, que a gente consegue dialogar muito facilmente com a munícipe. E a equipe também lá é muito acessível. Então, a porta está aberta, a qualquer momento a equipe atende. Se não puder atender, acolher, a gente consegue fazer as agendas. Então, a equipe também tem esse diferencial da gente não ser muito apertado nisso. Pode passar. E os nossos desafios, né? Todo mundo aqui tem. E é um pouco disso também que a gente quer trazer, que é a falta de recursos dessas munícipes de acessar os serviços, a descontinuidade do acompanhamento, muitas delas não vão no primeiro atendimento e depois no acompanhamento elas não aparecem, isso deixa a gente, enquanto equipe, muito frustrado, tá bom? A ausência, às vezes, de integralidade, no sentido de eu tenho uma mulher em situação de violência, preciso encaminhar para esse serviço e rapidamente é acessado. Isso, às vezes, não acontece. Então, a gente tem essa questão. As mulheres, muitas vezes, desacreditam da rede de proteção, que é algo também que acaba sendo desafiador para a gente enquanto equipe. A inserção nas políticas públicas, que eu acredito que essa também é o maior desafio nosso. Política habitacional, a política de inserção ao mercado de trabalho, mesmo eu tendo o Cine lá pertinho de mim, muitas vezes eu não consigo que ela consiga aquela vaga. Trabalho com autores de violência, o município de Vitória fazia, mas aí a demanda de atendimento às mulheres superou a expectativa, então hoje eu não consigo colocar a equipe na rua para desenvolver o trabalho com autores de violência. A gente entende que é importante,
tem uma relevância social enorme na prevenção da violência e talvez é um dos gargalos hoje que a gente tem. A composição da equipe, eu estou com uma equipe até redondinha, só que eu tenho 2 psicólogos com contrato temporário. Daqui a 1 ano me dão tchau, igual a Mônica fez, aí a gente fica chorando, né? Então, essa questão do concurso público é importante. Acolhimento transitório, eu conto com a Casa-Abrigo, mas eu tenho alguns problemas com a Casa-Abrigo. Vitória não faz muito abrigamento, eu consigo usar a rede de apoio daquela mulher. Hoje eu consigo usar a parceria com a Avon, né, que é um projeto, né, do Acolhe, Avon Acolhe. A gente não inseriu ninguém ainda, mas eu posso usar caso seja necessário, mas eu acho que o município deveria assumir esse compromisso aqui do acolhimento transitório. Sistema de informação, eu tenho 2 sistemas de informação, Rede Bem-Estar, que é da saúde, e a rede da assistência. A gente até que se comunica, mas eu queria ter, nós da equipe também, um sistema que integrasse mais as informações. Grupo de mulheres também eu não consegui executar ainda não, a equipe, tá bom? A gente até faz alguns assim esporádicos, mas a gente entende que é importante colocar essas mulheres também para dialogarem entre si. Pode passar. O meu tempo já está esgotado. E as nossas experiências bacanas aqui que a gente tem é o botão do pânico. Hoje eu tenho 21 mulheres que estão inseridas, né, na medida protetiva complementar, que a gente chama. A gente botou o apelido de botão do pânico, mas é um nome feio, tá? A gente não gosta muito, não, mas é o que popularmente o pessoal já conhece. O grupo reflexivo com autores de violência, a gente executou por um determinado período. A gente tem uma experiência, a gente tem artigos escritos, mas a gente não deu continuidade depois da pandemia, tá ok? O grupo de trabalho em Vitória, a gente tem um grupo de trabalho que é um GT, que o nome dele é Em Rede com Elas. Então, todos os meses a gente se reúne, todos os equipamentos, DEANS, a promotoria, a vara, a gente senta e discute, né, como que a gente pode melhorar a nossa prática de atendimento. Os 16 dias de ativismo e outras datas, principalmente março, agosto e novembro, a gente, da equipe também, tenta ao máximo buscar algumas alternativas para a gente publicizar os atendimentos e as práticas, né, de atendimento. O Maria da Penha vai ontem, né, Inês? Foi inaugurado, a aula inaugural do Maria da Penha vai à escola, que é a formação, junto com a SEMI, né, Secretaria de Educação, Tribunal de Justiça, OAB, Ministério Público, vários agentes formando, né, os profissionais de educação para que no mês de março eles consigam também trabalhar a temática nas escolas a partir da lei 11.000 e alguma coisa, que eu não lembro qual que é a lei. O canal com as DEANS e PEN, gente, eu também tenho aqui uma coisa boa, porque as assistentes sociais, tanto do PEN, que é a delegacia de plantão, quanto a delegacia de Vitória, eles me mandam relatório mensal com todas as mulheres de Vitória que passaram pela delegacia. Então, eu consigo mapear quem passou pela delegacia, quem chegou no serviço do CRANSV, quem chegou, pediu medida protetiva, e aí a gente está hoje com uma força-tarefa aqui junto com as nossas estagiárias, né, para que a gente consiga fazer depois um mapeamento de quem conseguiu sair do ciclo de violência a partir da proteção jurídica. Aqui o atendimento pela rede móvel, é experiência bacana também. O nosso controle de atendimento é bem bacana, porque a nossa assistente administrativa ela tem um cuidado enorme, cobra da equipe que coloque todos os dados informativos para depois a gente trabalhar. A disponibilização de cesta de alimento. Isso aqui foi muito bacana. A gente fez uma parceria na época da pandemia com a SEMAS. A gente não tem cesta, a gente não dá cesta básica, ok? Mas a gente tem um suprimento lá, pouquinho, não é muito, eu tenho 10 cestas mensais, mas que me dá conta de atender a demanda. A mulher não vai chegar lá para pedir cesta básica, não, porque a gente não vai ter para dar. Mas eu tenho um diferencial que, na hora que eu estou fazendo o atendimento, a equipe está fazendo atendimento, dentro da abordagem que é feita ali com ela, né, ela está conversando, ela está identificando os problemas. E, no final, a gente pode falar, olha só, a gente tem uma cesta, então, para contribuir com você,
né? Porque você está saindo, você está indo ficar na casa de uma avó, de uma tia, para ajudar no custo. E aí a gente tem essa possibilidade. Isso tem feito um diferencial enorme. A pessoa se pega de surpresa, assim, no sentido, mas eu não estou te pedindo nada, mas eu não você não está me pedindo, eu estou lhe ofertando porque é um direito seu se alimentar, os seus filhos se alimentarem. É muito gratificante essa experiência. Então, também podem colar que vale a pena, tá bom? E para a gente finalizar, pode passar. Só para finalizar agora, em números aqui, o CRANSV, em 2021, a gente realizou 2.219 atendimentos, sendo que desses 2.219, 583 novas mulheres, tá bom? É um número grande, a gente gostaria que esse número não existisse aqui para a gente, mas é o que a gente tem aí para demonstrar para vocês. 2022, 2.542 atendimentos, sendo mulheres novas atendidas de 719 mulheres. 2023, a gente está aqui no terceiro mês ainda e o número está grande, 485 atendimentos, sendo 193 casos novos, tá? 21 mulheres atendidas com dispositivo de segurança. A gente tem aqui a possibilidade de atender anualmente 50, tá bom? Mas, assim, algumas pessoas questionam, mas vocês não usam? É porque a gente precisa desmistificar. A partir do momento que a mulher vai a uma delegacia, registra um boletim de ocorrência, pede uma medida protetiva, se a gente for fazer o levantamento, e eu quero muito depois trazer esse resultado para vocês, a violência cessa, ok? Por isso que a gente não tem a necessidade de disponibilizar botão do pânico para todo mundo. A gente só coloca no programa aquelas medidas em que o cara não está cumprindo. Então, o número é abaixo, tá bom? E aqui, pessoas atendidas, né, em atividades que a gente faz aí durante o ano. Em 2022, a gente falou do CRANSV para 4.790 pessoas, ok? E agora, realmente, para a gente finalizar, só aqui as nossas fotos aqui. Aquela lá é a nossa equipe atual do CRANSV, tá bom? Ali a gente tem os 16 anos do CRANSV, que foi uma atividade lúdica assim, com as munícipes, muito bacana, com música ao vivo, com depoimentos, com as meninas trazendo as informações do resultado do trabalho. Então, elas mesmas tiveram a oportunidade de falar para a gente. Aqui o Dia das Mulheres, agora no último dia 8 ou 6 de março, gente? Estou até doidona aqui. 8 de março, um café da manhã, fizemos roda de conversa lá no CRANSV. 16 dias de ativismo, uma programação muito bacana também que a gente está trabalhando. Esse ano o Ministério Público trabalhou com a gente no Laço Branco, a gente esteve lá na Costa Pereira, né, fazendo a entrega dos laços. Aquela campanha ali é o máximo, a gente ama fazer. Já tem 2 anos que a gente está fazendo, é a campanha Meta Colher. A gente sai no dia em novembro, no dia 25 de novembro, dia de enfrentamento à violência, e a gente entrega doce, literalmente. Esse ano foi brigadeiro, com uma colher de brigadeiro para a pessoa, na hora do almoço, lá na frente do Shopping Vitória, a gente abordava a pessoa com um doce. E aí era um momento de bate-papo com elas, fazia troca com material informativo. A campanha do Laço Branco, que é uma outra campanha também muito importante de enfrentamento, onde a gente coloca também, né, várias entidades para bater o papo e conversar sobre a prevenção através dos nossos homens. Então, eu quero agradecer a minha equipe, né, a equipe que está presente aqui, em nome da nossa presidente do Conselho da Mulher, a Elzabeth, cumprimentar toda a sociedade civil aqui presente e também a nossa equipe, que a gente vai trazer um pouquinho delas aqui na apresentação. Pode passar, por favor? Então, o nosso centro, vou fazer um breve histórico, primeiramente falar um pouquinho da nossa cidade. Hoje, Serra tem mais de 500 mil de habitantes. Serra é um município hoje com um grande polo industrial e onde é um polo que a nossa equipe vem trabalhando, porque o nosso diálogo também tem sido com os homens desses locais. E aqui nós temos uma população que, na sua grande maioria, são de mulheres, né? Embora o dado não traga aqui, mas a sua grande maioria desse 500 mil de habitantes são de mulheres. Pode passar, por favor?
Acho que pulou, mas vamos lá. O nosso centro de atendimento às mulheres vítimas de violência doméstica, ele nasce em 2012, né? É uma lei que foi feita pelo atual prefeito, que é o Dr. Sérgio Vidigal, que também trago um abraço dele aqui para o Ministério. E essa lei, só um minutinho, tá? Essa lei criada em 2022, ela tinha um propósito que era trazer ali um centro de referência de atendimento que estava dentro também de uma secretaria, que era a Secretaria da Mulher. Isso. Em 2021... 2001? Ah, tá. Eu não vou seguir muito aqui, não, gente. Eu vou falar aqui porque eu acabo me confundindo. Vamos lá. Em 2002, né, Beth? 2001. Isso. Tá. O nosso centro de referência, ele nasce em 2001, não é isso? Perfeito. Muito embora o nosso centro de referência ele foi regulamentado agora em 2022, né? Porque ele precisava dessa regulamentação, até porque algumas parcerias que nós temos nesse centro, que é com a Defensoria Pública, era necessário que esse centro pudesse ter a sua regulamentação. Pode passar em 3 encontros. O CRANVS realiza atendimento psicossocial de forma presencial, remota, realiza visitas domiciliares, sendo realizado 1.292 atendimentos no ano de 2022 e também realizou 3 encontros de grupos reflexivos com mulheres atendidas, seminário para a rede de atendimento à mulher, circuito da mulher, triagens e encaminhamento e articulação. Então, o que acontece? O nosso centro hoje ele tem várias portas de entrada. Uma das portas de entrada é encaminhada pelo CRES, que é o Centro de Referência Especializado de Assistência Social. Outros são os CRAs, que são os Centros de Referência de Proteção Social Básica. E também feito pela Delegacia da Mulher e também feito ali também pelo próprio vara especializada, que é a 6ª Vara Criminal, que é o nosso juiz ali, que tem uma parceria muito importante com a gente também. E a porta de entrada ela acaba sendo muito importante, porque é o primeiro momento, naquele momento, que a equipe tem de contato com esta mulher. E naquele momento que ele tem um contato com essa mulher, ele tem aquela acolhida. Então, a nossa equipe ela é formada por psicólogos, assistentes sociais, que são servidores efetivos. Isso é importante, a gente colocou aqui da importância de ter servidores efetivos até para a continuidade daquela política pública. Hoje, nós estamos contratando uma empresa terceirizada, uma OSC, porque o nosso centro de referência hoje ele vai ser ampliado, ele sai de um espaço hoje de cerca de 100 metros para um espaço hoje de quase 360 metros, onde nós vamos ter ali não só a parte do empoderamento, não só a parte do atendimento às mulheres vítimas de violência, mas também o atendimento às mulheres do seu empoderamento e autonomia financeira. Essa articulação e encaminhamento para a rede que tem sido feita é muito importante no sentido de a Secretaria da Mulher, que foi a primeira no Estado, e isso é muito importante dessa secretaria ter sido a primeira, porque ela foi pioneira em várias coisas. E uma importância que foi colocado nessa secretaria são os 2 departamentos que lá existem. Tem um departamento que ele é o atendimento às mulheres vítimas de violência, mas nós temos um departamento que empodera essa mulher, que busca a autonomia financeira dessa mulher, que busca conhecer a rede, não só a rede de proteção, mas toda uma rede também econômica da cidade. Porque, como eu havia falado inicialmente, nós estamos falando de um município que é um município hoje com várias empresas. E, a sua grande maioria, são empresas que têm um público muito masculino. São empresas de indústrias, autopeças, serralharias, empresas que trabalham muito o público masculino. Então, o que a Secretaria tem feito? A Secretaria ela tem levado para dentro, em parceria com essas empresas que vêm buscando a Secretaria, tem ido para dentro das empresas para poder também conversar o papo de homem, conversar com esses homens, até porque a violência, ela intrafamiliar, ela começa ali num relacionamento entre o homem e a mulher, no seu parceiro, no seu companheiro. Então, o que a gente faz? A gente também trabalha, conversa, até para que
suposto agressor, ele não continue fazendo as agressões, porque ele pode hoje não ficar com Joana, mas amanhã ele pode continuar com Maria, então ele precisa ser trabalhado. Então, a gente tem ido para dentro das empresas. Uma última palestra que nós fizemos, que foi a Rose Belon, que está aqui, foi na semana passada, né, Rose? Nós tivemos ali cerca de quase 200 homens, e foi a pedido da empresa, e foi, assim, as imagens, você percebe a participação desses homens durante as conversas, e assim, que muitos, eles se veem também praticando aquele ciclo de violência, porque às vezes eles não se percebem, nem percebem que ele está praticando, porque assim, ontem, numa entrevista, uma jornalista perguntou, secretária, me fala, o Estado, segundo a CESP, né, que é a Secretaria de Segurança Pública, emitiu 1.400, diz que havia 1.400, em 2022, cerca de 1.400 medidas protetivas sendo emitidas. E a realidade de Serra? Serra também teve um aumento. Dessas 1.400, Serra teve 824 medidas protetivas também sendo emitidas. Então, assim, e ela perguntou, mas isso é porque a violência aumentou? Eu vou falar para você, depois de tudo que vocês assistiram aqui, de cada prefeitura falando, Presidente Kennedy, Vila Velha, Vitória, que a rede de proteção ela funciona, e ela está funcionando. E, assim, quando a rede de proteção está funcionando, a mulher se sente mais segura, porque quando ela se sente mais segura, ela se sente mais empoderada para poder fazer a denúncia e também pedir a medida protetiva. Então, como que funciona o nosso centro hoje? Nosso centro hoje, quando chega uma mulher que ela pode vir da demanda espontânea, ela chegou lá no nosso centro, ela vai ser acolhida por uma recepcionista, que ela, percebendo ali que ela precisa ser atendida pelo assistente social e psicólogo, ela é encaminhada para uma sala individual, onde ela vai ser ouvida, ela vai ser acolhida e ela vai ser escutada na sua modalidade de violência. A partir dali, se a equipe perceber que essa mulher ela precisa ser encaminhada para uma casa-abrigo, ela comunica isso ao poder público para que ela possa fazer na delegacia o boletim de ocorrência e ela pode receber a medida protetiva e nesse mesmo momento a secretaria, a equipe, ela entra em contato com a casa-abrigo, com a equipe da casa-abrigo, para que a gente faça esse encontro para que essa mulher possa estar passando para este local. Mas aí essa mulher foi atendida. Ela não é mulher para ser tirada naquele momento para colocar numa casa-abrigo, porque ela não está em situação de ameaça de morte, mas ela está em situação de risco. Ela não se sente à vontade de voltar para casa ou voltar para aquele local porque ela está se sentindo ameaçada, mas ela não tem uma medida protetiva, ela não tem um boletim de ocorrência. E o que a equipe faz? Como a nossa colega de Vitória colocou aqui, existe o programa Acolhe. Né? É um programa que funciona hoje, nós tivemos 5 mulheres sendo acolhidas nesse espaço, é um espaço onde a equipe entra em contato, ele usa uma rede, vou usar aqui, rede hoteleira, mas é um local onde ela fica lá com uma cidadã comum, né? Mas ela recebe toda uma acolhida da equipe e ela fica durante 15 dias ou mais com os filhos naquele local, até que ela se sinta mais protegida de estar retornando, aí quando a equipe ainda continua trabalhando. Lá no centro, a equipe conseguiu também o Vale Social. A Guarda Municipal, a Polícia Militar, a Delegacia, sabe que a dificuldade hoje, essa mulher, ela sai, às vezes, ela recebe a denúncia, ela vai até a delegacia para fazer aquela denúncia, mas chegando lá, ela fez a denúncia, e aí? Como é que ela volta? Às vezes ela não tem uma passagem. Então, hoje o centro ele possui esse vale social. Então, a mulher indo hoje, ela tem aquele vale social. A gente também já trabalha com a cesta de alimento, em parceria com o CRAS, né? Porque existe um programa da Prefeitura da Serra hoje, que esse programa é de entrega da cesta de alimento, que o prefeito já vem trabalhando com a equipe de transformar essa cesta de alimento em um vale, porque eu acho que dá mais autonomia e dignidade à pessoa quando ela tem essa independência de ir lá e comprar o seu alimento. E, assim, vamos lá. Perfil da mulher atendida hoje no CRAM. São mulheres, embora a gente segue a lei 11.340, que é a nossa lei Maria da Penha, que fala lá quem é essa mulher que precisa ser atendida.
É uma mulher, ela sofreu a violência doméstica, independente da sua cor, independente da sua religião, independente da sua orientação sexual, independente da sua classe social, essa mulher será atendida. Mas a gente sabe que a violência tem cor. A gente sabe que essa violência ela tem, sim, classe social. E, assim, a nossa grande maioria atendida hoje são mulheres pardas, mulheres pretas, ou seja, mulheres negras, né? Ensino médio completo, que a gente viu, assim, quem é da antiga aí que vem atendendo, que é a Beth, que é a Jussara, né? A Patrícia um pouquinho, mas a Patrícia da minha idade é um pouquinho menos um pouquinho. Então, assim, a gente vê que essas mulheres hoje elas estão com um nível médio, mas na sua grande maioria eram mulheres que não tinham nem o ensino fundamental completo. Então, assim, a gente vê que está tendo uma melhora aí. Então, são mulheres da faixa etária entre 25 e 45 anos, são solteiras, desempregadas, 2 a 3 filhos, que sofrem violência há mais de 1 ano. Tem um marido companheiro como autor da violência, violência psicológica, moral e física. Olha que situação, que dificuldade para essa mulher romper essa violência. Eu estou falando de uma questão social, uma questão econômica. O que a secretaria tem feito junto com o centro? A gente tem ido para dentro das comunidades. Existe um programa doutora, chamado Conta Comigo. Esse programa, como nenhuma crítica aqui a ônibus rosa, não estou criticando, não é? Mas quando você chega com ônibus rosa, com lilás, com bandeira, e vai para uma praça, essa mulher não chega. Quem já acompanhou e sabe disso é o esvaziamento, porque ela não chega. Ela tem medo, ela tem vergonha, porque a violência, principalmente a violência doméstica, ela traz vergonha para a mulher, ela se sente envergonhada. Às vezes você tem uma irmã que está sofrendo violência doméstica, mas ela não te fala. Você tem uma filha que está sofrendo, mas ela não te fala. Então, assim, o que a gente tem feito? Nós estamos indo com o programa Conta Comigo para dentro dos bairros. Existe um programa da prefeitura hoje chamado Serra Mais Cidadã. O Serra Mais Cidadã, ele leva a Secretaria da Mulher, o centro, para dentro daquela região, uma vez por mês, e fora os espaços do shopping, né, o espaço do shopping Montserrat, mais as unidades básicas de saúde. Esse programa ele leva o PROCON, ele leva o DAJUM, que é o nosso departamento de assessoria jurídica. Por quê? Essa mulher, às vezes, ela está com o nome ainda, com o nome do agressor, ela quer retirar aquele nome do sobrenome dela, mas ela ainda não conseguiu. Essa mulher precisa ajeitar a guarda, ela precisa rever a pensão alimentícia, ela precisa acertar o cadastro único dela. Então, o programa ele chega e vai levando todos esses serviços, e aí a equipe vai identificando se aquela mulher está sofrendo a violência doméstica, e ela consegue falar. Assim que ela tem essa liberdade de estar falando, que se sente mais à vontade, se vê ali com outras mulheres na mesma situação, o que a equipe faz? É o momento que a equipe leva essa mulher para dentro de um espaço e ali começa a fazer o atendimento especializado para ela. Então, assim, aí a questão dessa autonomia que a gente tem buscado também, que o ano passado nós fechamos uma parceria com o Instituto Federal e nós conseguimos qualificar no empreendedorismo e na autonomia financeira cerca de 700 mulheres. Dessas 700 mulheres, somente acho que 3 ou 4, né, Rose, me corrija aí se eu estiver falando bobagem, mas que não completaram esse curso. Era um curso que era... A primeira coisa era dizer para ela, você agora é aluna de um Instituto Federal. Né? A gente que é da época da escola técnica, a gente torcia para passar numa prova da Escola Técnica Federal, entrar lá dentro, e essa mulher ela passa a ter a carteirinha. Que legal, eu estou no Instituto Federal. Quando entregou o uniforme para ela do Instituto Federal, aí que ela, nossa, que empoderamento que ela ficou. E outra coisa, elas recebiam uma bolsa. Naquele primeiro momento, aquela bolsa de R$630 que elas recebiam para fazer esse curso, foi um incentivo. Depois, a aula era tão envolvente, era tão assim, empoderada, que essas mulheres perceberam que elas podiam ir a mais do que receber aquele valor. E, assim, e complementamos. Assim que elas terminavam esse curso, elas eram introduzidas nesse Serra Mais Cidadã para vender o que elas produziam, produtos que elas criavam. Eram através do artesanato, era através do chocolate. Nós fizemos uma feira só de chocolate com essas mulheres produzindo chocolates que elas aprenderam nessas aulas. E cada depoimento, né, Rose,
cada depoimento era assim, era que angústia, porque sabia que eu já tentei suicídio, eu não via a hora de começar essa aula para sair de dentro de casa, por causa disso, por causa daquilo. Então, assim, como que é bom a prefeitura romper os muros e estar lá junto dessas mulheres. E o mais importante é moldar o curso de acordo com a necessidade daquela mulher. Porque, às vezes, quando a gente não chama a sociedade civil, né, Beth? Quando a gente não chama os conselhos para dialogar, a gente não faz uma política efetiva, a gente faz uma política de papel, que ela não vai funcionar na comunidade. Esse curso, ele foi à noite, a mulher podia levar a criança, o filho, o bebê, tinha bebê de colo, recém-nascido, de 3 semanas, não era proibição, era no bairro desta mulher, na comunidade dessa mulher, ela tinha liberdade de dialogar com o professor quando ela podia estar e não podia estar. Então, assim, o curso foi feito, moldado para elas. Então, foram várias parcerias que foram trazendo autonomia para essas mulheres. E quando eu respondi para a repórter, eu falei, talvez não seja só a violência que aumentou, mas é porque a rede de proteção ela tem ido para dentro dos bairros. A rede de proteção ela tem conversado. Muito embora seja, e foi apresentado aqui como um dos grandes desafios, é o diálogo dessa rede. Né? É o diálogo dessa rede, porque a gente vê que ainda a gente precisa melhorar muito. E também a gente coloca aqui a necessidade, porque quando a gente tem uma Secretaria da Mulher, a gente tem um grande desafio, que passa os outros equipamentos, eles falam assim, não, quem vai resolver é a Secretaria da Mulher. Quem vai resolver é a Secretaria da Mulher. Não, não é só a Secretaria da Mulher. A gente fala da mulher enquanto política pública, a mulher enquanto uma política integrada, uma política que perpassa a saúde, a educação, o meio ambiente, o turismo, a própria Secretaria de Direitos Humanos, a Secretaria de Assistência, Educação e demais. Então, assim, muitas vezes a equipe sabe disso, a gente escuta lá no atendimento, mas o CRAS que encaminhou, porque disse que era aqui. Mas a gente precisa voltar esse diálogo com a assistência e continuar esse diálogo com a assistência, porque essa mulher ela precisa ser vista na sua integralidade. Então, nós temos aqui, acho que já passou, pode pular. Aqui são as parcerias, né? As parcerias, como eu havia colocado, a Defensoria Pública tem dentro desse equipamento, ela atende uma vez por semana presencial e 3 vezes durante o mês de forma remota, né? Nós temos aqui a parceria da EDP. A EDP ela qualificou nossas mulheres trans, e o bom dessa qualificação das nossas mulheres trans foi levar nossas mulheres para dentro da própria empresa. Hoje, a EDP, essas mulheres são contratadas pela EDP. Então, nós temos hoje 20 mulheres, 15 mulheres, na verdade, trans, que estão hoje trabalhando pela EDP. O Instituto Avon, como eu havia colocado, é essa parceria do Acolhe. E o Boticário, né? A gente sabe... a gente tem percebido no nosso Serra Mais Cidadã, eu sempre converso com o doutor Sérgio e falo, prefeito, o senhor fala que a saúde está tomando conta daqui. A gente, metade da tenda de 90 metros, 9.000, né, naquela parte, metade é a saúde, mas a outra metade é beleza. A gente vê que a questão do empoderamento da mulher através da sua beleza também, assim, que a gente fala, porque assim, durante muito tempo, quando você vê os tipos de violência contra a mulher, você fala que está ali. O que mais você recebe é o psicológico. É quando você fala da autoestima dessa mulher, quando você fala, você está gorda, ou você está magra, ou você está feia, ou essa roupa não ficou legal para você, comigo você não vai desse jeito. Então, são falas que, com o tempo, aquela mulher, ela vai achando que realmente ela é feia, que ela não está bem, que ela está gorda, ou que ela está feia. Então, quando você vem com empoderamento através da autoimagem, dizendo, sua imagem é essa, você está bem, você é bonita, e ela consegue resgatar isso é muito importante. Então, essa parceria, ela é uma parceria de grande importância também. Então, acho que é isso, tá? Acho que tem um desafio, né? O desafio, como eu havia colocado, Serra é enorme. Serra tem, além de 500 mil de habitantes, ela tem ali uma extensão de 547.631 quilômetros quadrados de extensão. Nós temos uma área rural ainda muito grande. Nós temos, embora vai ser lançado essa semana o CRAS Móvel,
que vai levar essa política pública e também da mulher para dentro dessas comunidades. Nós temos ainda uma per capita do município que é inferior, né, em relação ao município de Vitória, que é a capital, além de Serra hoje ter cerca de mais de 200 mil habitantes em relação à Vitória, a nossa per capita é bem menor. As mulheres em uso abusivo de dependentes de drogas e as mulheres com transtorno mental. Durante a pandemia, essa mulher conviveu muito com o agressor. Ela conviveu ali quase 2 anos com esse agressor, dentro, dia a dia, constante, de portas fechadas, onde os muros cercou muito essa violência. E nós tivemos um adoecimento muito grande da saúde mental. E um dos grandes desafios hoje, pós-Covid, vai ser a saúde mental. E um grande desafio hoje da nossa política pública para as mulheres também é a saúde mental, porque a gente tem um adoecimento dos nossos servidores também. A equipe adoece. A equipe ela precisa também dessa acolhida. Então, assim, a gente percebe, recentemente nós fizemos um programa, um plano e uma carteirinha que é cuidados de cuidar de quem cuida. E esse cuidado, porque a gente vê, muitas das vezes a gente pede o cuidado para o outro, mas você também está precisando de cuidados. Então, a gente vê que esse é um grande desafio, acho que, do mundo, né? Que é a saúde mental. E, infelizmente, a nossa rede no Brasil e no mundo, e em Serra não é diferente, essa área da psiquiatria, da neuro, é uma área ainda muito carente nas regiões, tanto metropolitanas, principalmente municipais, né? E a ausência de concurso público. A gente até, a doutora Márcia está conversando com a doutora, acho que é Tereza Cristina, né? Sobre o nosso concurso público. O nosso concurso público ele estava com alguns vícios e foi suspenso, e hoje está sob análise do Ministério Público. Só que isso, né, acaba que a gente fica preso, porque a gente não consegue fazer o concurso enquanto essa análise não sair do processo anterior. Mas a gente vai avançar. A ampliação da rede de proteção. A gente sabe que a rede, eu ainda falo que talvez isso não seja o grande desafio da ampliação, mas fazer com que essa rede funcione. Porque a gente vê que a rede está aí, tem um CRAS, tem um CREAS, tem um SASV, tem a própria secretaria, a delegacia, as forças de segurança pública, né, e a sociedade civil, os conselhos, mas a gente percebe que essa rede ela precisa se unir mais, ela precisa se fortalecer. E é o que eu falo que é a articulação com ela. A falta de política nacional de habitação. Joel está aí, de repente o Joel pode levar para o município dele também, mas a gente está já com uma proposta, a equipe apresentou uma proposta ao prefeito, que foi uma proposta de alterar a lei de habitação. Que a lei de habitação, ela trabalha o que ainda? Os desastres e as catástrofes. E não trabalha a questão da violência que a mulher, que às vezes ela passa, ela não vai ficar a vida inteira dentro de um hotel, ela vai ficar a vida inteira dentro de um acolhimento, dentro de um abrigo, ela precisa de um aluguel social. Então, a gente está trazendo essa alteração, solicitando uma revogação de alguns artigos da lei de habitação e a inclusão de alguns artigos, que é incluir a mulher em situação de violência, com aquelas condicionantes, né? Uma delas é a medida protetiva, para que ela possa ter o aluguel social garantido pelo município durante o período que ela estiver ali em medida protetiva. Então, acho que a ampliação da rede, a falta... Ok. E a falta de centralização entre os serviços, que é o que a gente coloca aqui, essa articulação entre as redes. Pode passar? Então, experiência, né, esse conjunto de ações articuladas e parcerias realizadas tirou... exatamente. O município ele saiu desse ranking de cidades que mais matam mulheres, e no ano de 2022, Serra não teve nenhum caso de feminicídio. É porque, como que às vezes fala, foi uma mulher, foi morta. Ok, ela foi morta. É uma mulher, não é feminicídio, mas é uma mulher. Só que aí há toda uma análise da segurança pública de identificar se o modus operandi daquela morte foi causada pela violência doméstica, que é a questão do feminicídio, ou se, na verdade, foi o tráfico ou qualquer outra coisa assim. Então, Serra, no ano passado, embora tivemos alguns casos de mulheres que a mídia publicou de falecimento de mortes, não teve nenhum caso de feminicídio. E isso, para o município, é muito honroso, né, de não ter sido esse feminicídio. E o nosso equipamento, por enquanto, ele está ali localizado na Rua Major Pizarra, né, número 12, na Serra,
Para quem conhece a Serra Sede, fica ali ao lado da antiga prefeitura, é um prédio grande, onde fica a Casa dos Conselhos também, e futuramente, até o final do mês, nós vamos estar entregando o espaço maior, que é a antiga unidade básica, anexo ali ao fórum o antigo fórum ali de Serra Sede.